E aí, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Lucas. Hoje nós teremos nossa aula de língua portuguesa. Vou estar dando a aula por vídeo, tá certo? E nós vamos trabalhar com o tema intertextualidade. Então, vou colocar a apresentação na tela e vamos já iniciar. Bem, a nossa aula de hoje será intertextualidade. Nós vamos falar sobre o que é isso e qual a importância dela na língua portuguesa. Então vamos lá. Intertextualidade é o diálogo entre os textos. Como será, gente, que esses textos conversam entre si? Você já parou para pensar que relação um texto pode ter com outro? Será que os textos são cópias de outros? Ou então, será que um texto ele vai estar sempre usando expressões, palavras, coisas existentes em outros textos? Então vamos ver aqui. A gente vai começar pela etimologia. Etimologia, gente, é o estudo da formação dos nomes, da formação das palavras, tá certo? A gente vai falar sobre a formação da palavra intertextualidade, de onde é que ela surgiu. O intertexto, certo, é um sufixo, o inter é um sufixo de origem latina e faz referência à noção de relação. Lembrem que toda palavra que tem inter, né, na sua composição, significa dizer que essa palavra vai estar relacionada a outra coisa. Um exemplo, interurbano é uma ligação que vai unir dois estados. Internacional é uma relação de países, né, um país com outro. Então, intertexto vai ser um texto que vai estar ligado a outro, tá certo? O nome já diz tudo. A intertextualidade refere-se às relações entre os textos. Foi aquilo que eu falei. Assim como é correto afirmar que todo texto, em maior ou menor grau, é um intertexto. Por que é que todo texto é um intertexto? Porque tudo que a gente escreve, tudo que a gente fala, tudo que os autores escrevem, eles aprenderam com outras pessoas. Ou seja, tudo que é escrito teve origem em outra coisa que alguém já viu. Tudo que alguém escreveu, ele aprendeu através de outras leituras. A gente vai dar um exemplo. Vou ler aqui para vocês essa canção, essa música do Chico Buarque para ilustrar para a gente o que é um intertexto. Ouça um bom conselho, que eu lhe dou de graça. Inútil dormir, que a dor não passa. Espere sentado ou você se cansa. Está provado, quem espera nunca alcança. Venha, meu amigo, deixe esse regaço. Brinque com o meu fogo, venha se queimar. Faça como eu digo, faça como eu faço. Age duas vezes antes de pensar. Corro atrás do tempo, vim não sei de onde. Devagar é que não se vai longe. Eu semeio o vento na minha cidade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Chico Buarque. Então, vocês perceberam algumas coisinhas nessa música, né, linda música do Chico Buarque, que são chamados provérbios. Só que se a gente vê, os provérbios eles estão modificados. Né? Ele pegou esses provérbios e deu uma mudadinha e colocou dentro da sua música. Por exemplo, ouça um bom conselho que eu lhe dou de graça, né? Quem nunca ouviu falar nesse provérbio, nesse ditado? Espere sentado ou você se cansa, né? É outro provérbio, outro ditado também. Está provado, quem espera nunca alcança. E na verdade o ditado diz, né? Quem espera alcança. Brinque com o meu fogo, venha se queimar. E por aí, se a gente for ver, por aí vai, né? Se a gente for ver, tem vários provérbios na letra desta canção. Ou seja, ele utilizou outros saberes, ele utilizou outros textos, ele utilizou outras referências e colocou dentro do texto dele.
Então, se a gente for ver, essa canção do Chico Buarque é um exemplo bem claro do que é um intertexto, tá certo? Intertextualidade é a utilização que um texto faz de partes de outro para expressar compartilhamento ou oposição. Pronto, a canção do Chico Buarque que a gente viu, vocês puderam ver que ele pegou os provérbios, os ditados, aqueles dizeres, e fez uma oposição com eles, né? Ele modificou. Outro ponto muito forte de um intertexto é que geralmente o autor, o escritor, ele pode pegar um texto de outro autor e fazer algo diferente com aquele texto. Modificar, fazer uma paródia, uma paráfrase, enfim. Esses exemplos a gente vai ver mais adiante também, tá certo? Observem agora essas figuras. Deixa eu só ir pro cantinho. Pronto. Ó, vocês observem, né, que nós temos a obra O Grito, uma obra muito famosa. E nós temos várias versões de O Grito. Nós temos uma versão dos Simpsons, nós temos uma versão aí dos super-heróis da Marvel, nós temos aí o Coringa, creio que seja Coringa, sim, o palhaço, né? E nós temos também uma versão da Turma do Bob Esponja. Todos eles são reproduções, né? São novas paródias do quadro original O Grito, esse que está bem ao meu lado. Pronto, esse que está abaixo de mim, né? É a obra original O Grito, uma obra muito conhecida no mundo todo. Ela é uma obra expressionista, do movimento expressionista, tá certo? Que é um movimento que busca ao máximo as expressões dos sentimentos e passar algo bem forte para as pessoas, seja de alegria, seja de dor, seja de espanto, como é o grito. Então, nós vimos aqui que há uma intertextualidade, né? Todas essas novas versões do grito, elas fazem referência ao quadro original. Todas elas lembram o quadro original. Elas foram inspiradas no quadro O Grito. A intertextualidade pode ser apresentada de forma direta, de uma forma explícita, bem clara, ou indireta, de uma forma implícita, de uma forma que você precisa usar mais conhecimentos para poder entender. Então a gente vai falar sobre esses dois tipos de intertextualidade. Nós temos a intertextualidade implícita, não a relação direta com o texto, e nem outras coisas que o identifiquem. E nós temos a intertextualidade explícita, onde há uma relação direta com o texto e elementos com texto-fonte. Por exemplo, aquelas figuras, aqueles quadros que imitavam o quadro O Grito, a gente viu que é uma intertextualidade bem explícita. De cara, você já vai entender que ali é uma cópia, que ali é uma nova versão, na verdade, né? Que ali é uma nova paródia do quadro original. Então, ali é um exemplo de intertextualidade explícita. É aquela que de cara você já identifica. Quando você vê uma intertextualidade que ela não é tão bem clara, é a intertextualidade implícita. Aí nós vamos falar agora sobre os tipos de intertextualidade. Nós temos a intertextualidade por alusão, é quando faz referência a elementos de outros textos de maneira indireta, ou seja, é a implícita, não é? Geralmente, a intertextualidade implícita, ela vai ter poucos elementos do texto original, tá certo? Lucas, como é que a gente faz para saber quando tem alguma informação implícita, quando o texto ele é implícito? Você vai precisar utilizar o seu conhecimento de mundo. Você vai precisar ativar conhecimentos de coisas que não estão ali escritas no texto. Porque a intertextualidade implícita, ela está nas entrelinhas, ela não vai estar de cara, tá certo?
E para você melhorar a sua inferência, a sua capacidade de entender aquilo que está de forma implícita ou está nas entrelinhas, você precisa estar sempre lendo bastante livros, se atualizando com o que está na mídia, com o que tá o tempo todo em alta, né? Geralmente os autores ou coisa do tipo, eles utilizam obras famosas ou assuntos ou elementos que estão em alta para utilizar nos seus textos. Por isso é bom você estar sempre inteirado de tudo. Intertextualidade por citação. Quando é acrescentado parte de outros textos em uma produção textual, o que gera a intertextualidade direta. Esse exemplo aí, geralmente o autor ele vai pegar pedacinhos do outro texto, ou seja, ele citou, tá certo? Pronto, aquela canção do Chico Buarque que eu citei lá no início, ela é um exemplo de citação. Ela tem pedacinhos de outro texto. Aí nós temos a intertextualidade por epígrafe, que é o complemento de parágrafo ou frase no texto produzido que se relaciona com o outro, tá certo? Aí também são pedacinhos do texto. Nós temos a paráfrase, recriação de um texto com a mesma ideia do texto-fonte. Outro exemplo de paráfrase pode ser aquelas figuras que nós vimos, né? A gente viu que foi uma recriação da obra original, que era O Grito. Nós temos a paródia, é a subversão de um texto original de maneira crítica ou satírica. Essa daqui é a mais conhecida de todo mundo, acho que todo mundo sabe que é uma paródia. Mas a paródia, ela não necessariamente é musical. Pode existir também paródias visuais, tá certo? A paródia visual, por exemplo, o quadro da Mona Lisa, acho que vocês já devem ter visto várias recriações daquele quadro. Igual foi feito na aula de hoje com aquele quadro Grito, várias recriações foram feitas. Isso também é chamado de paródia. Bricolagem, onde há a criação de um texto a partir de elementos retirados de outros. A bricolagem é um texto que ele vai ter vários pedacinhos de textos diferentes. É muito utilizado na poesia, tá bom? Nós temos o sample, né, que são músicas, textos utilizados como base para outras novas produções. A intertextualidade por sample é muito utilizada nas campanhas publicitárias, nas propagandas, geralmente aquelas musiquinhas, né, que eles pegam e transformam em novas coisas. Muito parecido com a paródia também. E nós temos a pastiche, que são vários tipos de manifestações em uma mesma obra, ou seja, são vários tipos de intertextualidade. Vai ser um texto que vai ter intertextualidade verbal, vai ser um texto que vai ter intertextualidade através de imagens, enfim, vai ter vários elementos dentro de um texto só. Então, a nossa aula de hoje foi isso, tá certo? Vou deixar a atividade para vocês, a atividade sobre intertextualidade. Leiam o material com atenção. Qualquer dúvida pode me procurar, que eu estou por aqui à disposição de todos. Um beijão no coração e até qualquer hora.